Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Juízes, lá no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é a lógica de Deus versus a lógica do homem. Vou repetir: a lógica de Deus versus a lógica do homem. Encontraram? Juízes, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acampou junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-o descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Vamos orar para que o Espírito Santo traga ensinamentos profundos, proveitosos para o nosso dia a dia. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, a cada dia da nossa vida, Senhor, nós queremos aprender mais da Tua Palavra, porque o aprender da Tua Palavra é uma coisa que nós iremos fazer até o último dia da nossa existência nesse corpo de carne. Sempre o Teu Espírito terá algo a nos ensinar, sempre o Teu Espírito terá algo a nos exortar. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Queremos aprender, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor nos prepare para os grandes embates da vida, para as grandes lutas que nós travamos ao longo da nossa caminhada nessa terra, para que nós possamos tomar atitudes que venham a dignificar o Senhor, que venham a glorificar o Teu nome, que venham dar provas de que nós cremos verdadeiramente em Ti, de que a nossa fé não é uma fé fingida, não é uma fé da boca para fora, não é uma fé apenas de palavras, mas uma fé de atitudes. Então usa-me nessa noite como Teu servo, como Teu pastor, como a autoridade que o Senhor constituiu sobre o ministério da Igreja Cristo é Vida. Fala, Senhor, através de mim. Usa-me, inspira-me, dá-me a capacidade
para que eu possa proclamar os teus ensinamentos com verdade. Que o teu nome seja glorificado e que o teu povo, Senhor, cresça na maturidade espiritual. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, ou no momento de pregação, ou às vezes fazendo um programa de rádio, que existe uma lógica de Deus, existe uma lógica do homem. Só que a lógica de Deus, ela sempre entra em conflito com a lógica humana, com a lógica do homem. Por quê? Porque a lógica do homem está limitada ao próprio homem. A lógica do homem, ela está limitada à própria percepção humana. E a nossa percepção é muito pequena. É de um alcance muito curto. Só que Deus, esse Deus da Bíblia aqui, esse Deus maravilhoso que nós cremos, ele excede a todo e qualquer pensamento humano, a toda e qualquer percepção humana, a toda e qualquer lógica do homem. Alguém já disse, eu li um tempo aí atrás, não me lembro aonde, nem como, nem de quem, que se o oceano coubesse no marisco, ele não seria oceano. Se o universo gigantesco que Deus criou coubesse num dedal, sabe o que é um dedal? Que as mulheres usam aqui, né, para a agulha não furar o dedo quando costura. Se coubesse num dedal, não seria oceano. E se Deus coubesse aqui na nossa mentezinha, a ponto de nós esmiuçarmos Deus, entendermos Deus, penetrarmos, sabe, no âmago de Deus, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Então, se você prestar atenção, quando você lê a Bíblia Sagrada, lê com atenção, lê com, sabe, uma concentração espiritual, é muito fácil você perceber que há na Bíblia algumas afirmações de Deus, algumas atitudes desse Deus aqui, que parecem completamente ilógicas ao homem. Você vê as pessoas dizendo assim, isso não tem lógica. Não está vendo que isso não tem lógica? Isso não tem lógica. Já ouviu pessoas dizer isso? É o que você mais ouve, não é? Veja, por exemplo, esse texto aqui que eu abri a mensagem. Aqui nós vemos Gideão se preparando, porque ele foi o homem escolhido por Deus, para entrar numa batalha contra os midianitas, que era naquela época, naquele momento, um inimigo mortal de Israel. Destruía tudo que Israel tinha, tudo que Israel plantava. Era um inimigo mortal. E Deus escolhe Gideão para que Gideão libertasse Israel do jugo escravizador, destruidor dos midianitas. O curioso aqui nessa história é que, nesse momento aqui, Gideão está à frente de um exército de 32 mil homens. 32 mil soldados. Só que o exército dos midianitas, o exército inimigo, era muito superior ao exército de Gideão. Os midianitas tinham um exército de 135 mil homens. Ele só tinha 32 mil. Agora veja. Eu disse que quando a gente lê a Bíblia, algumas afirmações de Deus, algumas orientações de Deus, algumas atitudes de Deus, que são completamente ilógicas ao homem, à percepção humana. Para surpresa de todos, Deus, nesse momento cruciante, começa a fazer um avivamento ao contrário. Como assim, pastor, um avivamento ao contrário? Leia aí o versículo 2 e 3. Nós estamos vivendo um tempo que se fala tanto de avivamento, né? Aqui Deus faz um ao contrário do que se fala hoje. Olha o versículo 2 e 3. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso,
volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Por que eu disse que é um avivamento ao contrário? Porque isso aqui, irmãos, é para desmistificar essa ideia que prevalece hoje no mundo religioso de que quantidade é avivamento. Olha, Deus está fazendo um avivamento ali naquela igreja. Olha, é multidão, é gente em pé, gente do lado de fora. Não. Avivamento não é quantidade. Avivamento de Deus é qualidade. Claro, a qualidade, ela pode até, se Deus quiser, se transformar numa quantidade. Pode. Mas nunca numa quantidade que prejudique a qualidade. Nunca, 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 nunca. Então veja, 32.000 soldados que são reduzidos a 300 homens. Você vendo como é a qualidade que Deus quer? Agora eu pergunto, tem lógica isso aqui? Você tem 32.000 homens. O teu inimigo, 135.000 homens. Você já está perdendo na quantidade, grande, feio. E Deus vem de lá e diz, muita gente. Você tem muita gente com você. Diga aí, para quem for tímido e medroso, que volte para trás. Vá para casa. Pergunta aí, quem está sentindo medo, quem está inquieto, quem está inseguro, quem não está sentindo firmeza, vai embora. 22.000 homens foram embora. 22 estavam se tremendo por dentro. Ai, como é que vai ser essa guerra? Ai, como é que vai ser? Como é que nós vamos vencer esses homens? Nós somos só 32.000, eles são 135.000. Ai, eles vão nos esmagar. Ai, não vai dar certo. Ai, eu estou com vontade de sair correndo. Corre, vai para casa. Hoje, meus irmãos, há uma verdadeira febre nas igrejas por quantidade, né? Eles chegam a medir vida espiritual por números. Se tem muita gente, ó, o pastor fulano é abençoado. Se tem pouca gente, olha, aquele ali não tem unção, aquele não está abençoado. Há pastores que escrevem livros, e que são livros muito bem vendidos, ensinando aos outros pastores o que eles fizeram para crescer os seus ministérios, para crescer as suas igrejas, para que os outros façam o mesmo, para que os outros usem a fórmula, usem aquela receita. Ora, meus irmãos, se um pastor é capaz de explicar aquilo que está acontecendo no seu ministério, se ele é capaz de ensinar para outros pastores o que ele fez para crescer a sua igreja, então é porque não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez, foi ele que fez. Porque quando é Deus que faz, não tem quem explique. É uma coisa sobrenatural. Amém? Então, essa história aqui de Gideão traz ensinamentos importantíssimos para cada um de nós hoje. Você vê, quando Deus mandou que Gideão ordenasse que os soldados que fossem tímidos e medrosos voltassem, quando Deus deu essa ordem, Deus estava simplesmente alertando para um conceito divino que ele já havia exposto a Moisés lá atrás. Isso é um conceito de Deus. Deixa eu mostrar para você. Abra em Deuteronômio, por favor. É um dos livros do Pentateuco, né? Dos 5 que Moisés escreveu. Então, Deuteronômio capítulo 20. Versículo 8. Olha, esse é um conceito de Deus, viu? Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Veja só. Então diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quer dizer que o medo é contagioso. O medo contagia. O medo pode passar de pessoa para pessoa. Deus dizia a Moisés: quando você perceber um homem medroso, manda que ele vá embora, para que ele não contamine os outros.
para que o coração dos outros não comece a se derreter como o coração deles está se derretendo. Olha, irmãos, o medo e a fé não podem coexistir no mesmo coração. Não podem. Ou o medo vai destruir a fé, ou a fé vai destruir o medo. Por isso, que quando Gideão lançou esse desafio, que Deus já havia feito Moisés lançar há muito tempo atrás, na mesma hora, ele perdeu 22 mil homens. Na hora! Irmão Geraldo, isso é terrível, isso é tremendo. Os tímidos e medrosos não podem ser usados por Deus. Não podem. E o que eu acho mais grave nisso aqui é quando a Bíblia diz que eles ainda podem contaminar os outros. Isso é que é o mais grave. Olha, eu corro léguas de uma pessoa medrosa, de uma pessoa tímida, de uma pessoa que não é arrojada, de uma pessoa que não tem coragem de tomar atitude de fé. Eu corro léguas. Porque isso contamina. Isso é perigoso, isso é contagioso, está aqui, ó. Um grande general americano, ele dizia assim: um único soldado medroso pode causar mais estragos do que um regimento inteiro de soldados inimigos. Você está vendo? Um só medroso pode causar mais estrago no meu exército do que todo um regimento de soldados inimigos. Bom, de 32 mil homens, só restaram 10 mil. Só que agora, Deus exige uma segunda peneira. Dá mais uma peneirada aí, Gideão. Deus diz: a coisa não está boa ainda não. Deus exige que esses 10 mil homens que ficaram ao lado de Gideão passassem por mais um teste. Olha, Deus está sempre nos colocando em teste. Deus está sempre colocando a tua fé em teste, a minha fé em teste. Eu sempre. Vamos voltar lá, em Juízes. Para a gente entender bem isso. Juízes capítulo 7, né? Vamos ler do versículo 4 em diante. Agora é a segunda peneirada. A primeira foi só assim: quem está com medo aí? Quem está sentindo um friozinho na barriga? Quem está com aquela vontade de se tocar embaixo da cama? Pode ir embora. 20, pode mesmo, Gideão, pode, está liberado. 22 mil, perna para que te quero, meu. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como todo aquele que se abaixar dos joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou dos joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, eu vou dar vitória a vocês. Vocês vão vencer os inimigos de vocês. Eu vou entregar na mão de vocês os midianitas, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões na mão e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Olha como é que Deus faz as coisas. Gideão, manda esses homens aí descer as águas. Tem um rio ali, ó. Manda beber água e você fica olhando, observe. Todo aquele que beber água com a língua, como faz o cão. Já viu o cão bebendo água?
você põe de lado. Todo aquele que se ajoelhar para beber água, você põe do outro. O cachorro, quando está bebendo água, né, irmão Zé Maria? Você bota a vasilha d'água, ele se aproxima, começa a lamber. Se você chegar perto, ele vai... Por quê? Porque ele está alerta. Ele não está abobalhado porque está bebendo água, não. Ele está bebendo água, mas ele está com todos os sentidos alerta. Né? Então, aqueles que beberam água, trazendo a água à boca com a mão e lambendo, eram aqueles que estavam alerta. Olha, estou com sede, o calor está grande, estou cansado, mas cuidado, que o negócio é uma guerra. De repente os midianitas estão aí, preste atenção, fica ligado na parada. Tinha uns que não estavam nem aí, eu estou muito cansado. Eu estou que não aguento. Deixa eu me ajoelhar aqui no rio. Aí você ajoelhava, Nilson, até o nível da água. Só abria a boca e a aguinha descia direto. Bebia tanta água que a gente não tinha força nem para levantar. Me ajuda, que eu estou muito cheio aqui. Não aguento nem mais subir. Isso, olha, Gideão. Esses aí que beberam água com a língua, como faz o cão, põe de lado. Quem se ajoelhou para beber água, põe do outro. Só 300 homens estavam alerta, estavam ligados, não estavam acomodados, não estavam desligados do problema, estavam ali atentos para o que desse e viesse. 300 homens. Agora você sabe o que eu acho magnífico disso aqui? É que nós nunca sabemos quando Deus está testando a cada um de nós nas experiências do dia a dia da vida. Olha, Deus vai criando situações para nos testar. Isso acontece na igreja, isso acontece no teu local de trabalho, isso acontece na tua família. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, tenha sempre atitudes acertadas, tenha sempre atitudes corajosas, atitudes inteligentes, em qualquer ocasião da tua vida. Por quê? Porque você nunca sabe quando alguém está avaliando você, às vezes até para colocar você numa posição melhor. Às vezes você está no teu trabalho e surge uma situação e o teu chefe está te observando. Ele está avaliando você. Será que eu posso colocar fulano para chefiar aquele setor? Aí ele cria uma situação. Ele diz, quer fazer um favor? Vai lá embaixo, dá uma ordem ao pessoal. Diga que eles façam isso e isso. Aí fica observando. Deixa eu ver se ele sabe dar ordem. Deixa eu ver como é que ele se comporta na hora de dar ordem a alguém. Na hora que ele tem o poder nas mãos. Aí às vezes o cara chega lá arrogante, já estufa o peito, já levanta a voz, já grita, já se sente mais importante do que todo mundo. O cara diz, esse não dá. Se eu colocar ele como chefe, ele acaba com a empresa. Todo mundo pede demissão e vai embora. Então você nunca sabe, irmãos. Quando é que alguém está avaliando você? Eu avalio pessoas toda hora. Porque eu sei lá amanhã o que é que eu vou precisar. Eu avalio os pastores. Fico observando. Será que aquele pastor, eu posso amanhã colocá-lo sozinho à frente de uma igreja? Como é que ele vai se comportar? Como é que ele vai dirigir a igreja? Aí eu fico observando no dia a dia de hoje. Sabe? A situação vou surgindo, eu estou sempre observando. Aquele ministro, aquele diácono, será que amanhã ele pode liderar os diáconos? Será que amanhã ele pode ser responsável por algum setor da igreja? Fica observando. Nós não sabemos quando estamos sendo observados. Amém? Veja que os homens foram beber água no rio sem saber que estavam sendo testados. Ninguém sabia. Vai lá, vamos beber água, a sede está grande, o calor está grande. E na verdade estavam sendo observados por Gideão, amando de Deus. Bom, agora voltando a Gideão,
ele tinha um exército de 32 mil homens para enfrentar um inimigo que tinha um exército de 135 mil homens. Quer dizer, já estava numa desvantagem numérica. Só que aí vem Deus e faz com que o exército de Gideão seja reduzido a 300 homens. Eu pergunto outra vez, tem lógica isso? Tem lógica? Hein, irmãos? Não, claro que não. Aos olhos humanos, isso não tem lógica nenhuma. Só que eu disse no início da mensagem que a lógica de Deus não tem nada a ver com a lógica do homem. Nada, absolutamente nada. Segura um pouquinho aí. E venha comigo em 1 de Samuel. 1 de Samuel está logo à frente. Capítulo 14. Versículo 6. Acharam, irmãos? 1 de Samuel 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição deste circunciso. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Quer dizer que para Deus nos livrar de alguma coisa, não importa se nós temos muito ou se temos pouco ao nosso lado. Para aqui, ó. Deus tem lá, irmãos, as suas estratégias. Deus tem lá os seus meios. A única coisa que Deus requer é que você creia nele. É que você confie nele. Não importa se tem pouco, não importa se tem muito. Você quer fazer um negócio, quer iniciar um comércio, uma pequena empresa, uma microempresa. Ah, mas eu tenho pouco recurso, eu tenho pouco dinheiro. Mas você tem Deus. Você tem Deus. E o pouco com Deus é muito. Volta lá em Juízes. Capítulo 7. Versículo 6. Não, versículo 15. Juízes capítulo 7. Versículo 15. Então diz assim: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olha, aqui tem outra lição importante para a nossa vida. Nós temos que agir pela fé. Quando Gideão ouviu uma pessoa contar um sonho, e alguém interpretou aquele sonho, dizendo: olha, esse sonho significa que Deus está dizendo que já deu a vitória a Gideão. Já entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Ele ouviu. Como é que é? Deus falou em sonho que já entregou os midianitas na minha mão, que a vitória já é garantida. O que é que ele fez? Creu. Ele vira-se para os seus soldados e diz: levantai-os, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Se levantem, a vitória é certa, é garantida. Irmãos, Gideão disse isso aqui antes da batalha, antes que a luta fosse travada. Isso é que é fé, isso é que é o justo viverá pela fé. Ele disse isso confiando na palavra de Deus, confiando apenas numa promessa divina. Então a lição que Gideão nos dá aqui é que sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Diga para o teu irmão aí: sem fé você não vai a lugar nenhum, rapaz. Diga: você não vai a lugar nenhum. Agora, olha, não é crendice, é fé. Não é fé em coisas, não é fé em objetos, não é fé em rosa, não é fé em sal, não é fé em imagem, não é fé em números. Tem gente que crê na numerologia. Não é isso que Deus está falando aqui, não. É fé numa pessoa
que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É fé numa pessoa, é fé no Deus Todo-Poderoso. É fé naquele que pode todas as coisas. Em segundo lugar, aqui no versículo 17, ele mostra que esta fé precisa servir de exemplo para os outros. Quem tem fé, mostra a fé através de atitude. Veja o que ele diz. Versículo 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim vocês farão também. Olha só. Ele chegou para os soldados e disse: pessoal, presta atenção. Olhem para mim. Aquilo que eu fizer, vocês façam igual. Quando eu chegar nas imediações do arraial dos midianitas, aquilo que eu fizer, vocês façam exatamente o mesmo. Por que ele fez isso, hein? Qual é a lição que tem aqui? A lição, por exemplo, a fé que eu prego para vocês, ela só tem valor se ela for a mesma fé que eu vivo na minha vida. Não adianta eu pregar para você um tipo de fé que eu não vivo, que você não vê eu colocar em prática. A fé que você diz ter, ela só tem valor se ela for a mesma fé que você vive no dia a dia da vida. Senão não tem valor nenhum. O que é que Tiago diz? A fé sem obras é morta. A fé sem ação, a fé sem atitudes, a fé sem práticas, a fé que não corre risco, ela é morta. É como um corpo sem espírito. Então, quem vive pela fé, mostra a sua fé. Mostra como, pastor? Com atitudes, com atitudes. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, não há nada tão poderoso como os exemplos. Você sabe disso. Os teus filhos em casa, isso começa dentro da casa. Os teus filhos, meus filhos, eles aprendem muito mais com aquilo que eles veem na gente do que com aquilo que eles ouvem. Às vezes o pai fala, e quando o filho olha, isso é interessante. O papai fala isso, faz tudo o contrário. Então isso que ele fala não é verdade, senão ele faria. Começa a fazer a coisa errada como você faz. É ou não é? Gideão diz: faça o que eu fizer, haja como eu agir. Olha, isso é uma responsabilidade tremenda. Olha a responsabilidade que é uma pessoa ser líder. Olha a responsabilidade. Olha, pessoal, o que eu fizer, façam. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou fazer dirigido por Deus. Faça igual. Que responsabilidade. Difícil hoje, né? Hoje poucas pessoas veem o pastor como um líder espiritual, como um mensageiro de Deus. Vê o pastor como um homem qualquer. Contesta, quer ensinar o pastor fala, dá mais ouvido aos ímpios do que o próprio pastor. Olha a diferença aqui, ó. Soldados, o que eu fizer, vocês façam. Vai dar certo. Confie em mim. Eu estou agindo por uma direção de Deus. Vamos lá juntos. E a turma foi. E eles foram, pastor Márcio. Hoje o pastor diz: irmão, isso vai abençoar a tua vida. Confie, faça. Essa semana eu tive experiências amargas aqui na igreja. Experiências amargas, irmão Silvio. Eu vi uma oportunidade de abençoar alguns irmãos da igreja. E eu comecei a chamar alguns irmãos: olha, eu vi isso aqui, isso me abençoou, e isso vai abençoar. Faça. Não, tal, eu não sei, meu coração está inseguro. E, um disse assim: não, pastor, eu até queria, mas eu cheguei em casa, conversei com as minhas irmãs, as irmãs incrédulas, viu? E elas disseram: abre o olho, cuidado. E eu disse: vem cá, você confia mais na direção do teu pastor
ou das tuas irmãs incrédulas? Não, mas elas me colocaram muita dúvida, elas me colocaram muito medo. Eu digo, tá bom, nunca mais eu te falo nada. Pode sair. Não falo mais nada para você. Não vou mais abençoar a tua vida. Quando tiver alguma coisa que eu já sei que você é dos tímidos e medrosos. Tímido e medroso. Viu? Deus não pode abençoar tímidos e medrosos. Deus não pode. Teve um que eu liguei no outro estado aí. Olha, isso vai te abençoar. Lembrei de você. Estou falando porque vai ser bom para você. Você participar ou não altera nada para mim. Nada. Pelo contrário, estou gastando crédito ligando para você. Não vou pensar. Eu estou dizendo para você que é bom, rapaz. Eu estou falando para você como teu pastor, como teu líder. Vai ser bom, meta as caras. Não. Tá, amanhã de manhã. Ah, pastor, sabe o que é que foi? Eu falei com minha mulher quase que me bate. Ah, ainda tem homem assim, rapaz. Não, vocês estão rindo? Ainda tem homem assim, né? Ele que decide, é a mulher que decide. Pastor, quer dizer que o senhor é contra do marido compartilhar com a esposa? Não. O marido deve compartilhar tudo com a sua mulher. Mas a última palavra é dele. E tem coisas que o homem tem que decidir. Não precisa nem consultar a mulher. Se você está ciente, consciente, você não é uma abelha, você não é uma lombriga, você é um homem. Você é o chefe da casa, você é o cabeça. Então você tem que dizer, não, peraí, isso é bom, isso vai ser bom, está decidido. Você já chega em casa com a decisão. Mas, confie em mim. Eu quero o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Eu faço assim. Eu faço assim. Tem coisa que não dá para compartilhar. Já tem que decidir logo. Agora, em terceiro lugar, Gideão vai dar as armas para os seus soldados e vai traçar a estratégia para enfrentar o inimigo. Olha que coisa tremenda isso aqui. Versículo 16. Vamos lá. Diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Que coisa impressionante. Irmãos, veja só. A gente imagina que quando esse povo aqui fosse para a guerra, eles iam precisar de quem? Uma guerra. Enfrentar um exército poderoso. Eles iam precisar de espada, eles iam precisar de flecha, eles iam precisar de escudo, de lança, né? Só que aí, Gideão pega, entrega a cada um dos seus homens uma trombeta e um cântaro vazio com a tocha dentro. Isso lá são armas para guerra, meu irmão? Isso é arma de guerra? Isso serve para enfrentar inimigo nenhum, rapaz? Isso não serve nem para caçar passarinho, borboleta. Eu pergunto mais uma vez, tem lógica isso aqui? Não. Aos olhos humanos, não tem lógica nenhuma. Quem tem na mão uma trombeta e um cântaro, não pode dizer que está equipado para uma guerra. Nem contra uma barata. Nem contra uma barata. Não pode. Imagine contra o exército. Então, do ponto de vista da lógica humana, isso é uma loucura, rapaz. Mas olhe, do ponto de vista da obediência a Deus, é prova de temor a Deus. Isso era uma obediência a Deus. Deus mandou que fosse assim. Deus mandou que fosse dessa forma. Amém? Versículo 18. Gideão diz: quando eu tocar a trombeta e
todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Aleluia. Olha, dividiu os homens. Vai um grupo de 50 para aqui, um grupo de 50 para lá, outro grupo para lá, e eu vou com esse grupinho aqui. Quando eu chegar bem próximo, o que a gente fizer, vocês façam, hein? Quando a gente tocar a trombeta, toca. Quando a gente quebrar os cântaros, quebrem. E levanta a tocha de fogo para o alto. Como Gideão determinou, assim foi feito. Você vê, todos unidos numa só fé, todos imbuídos de um só propósito, todos dando ouvidos ao líder, que era Gideão. Ninguém foi contra, ninguém duvidou de Gideão, ninguém apresentou espírito de medo, ninguém se apresentou como tímido. Está vendo por que Deus escolheu 300? Porque se deixasse os 32 mil, ia ser um Deus nos acuda aqui. Todo mundo corre. Não está vendo ter lógica, Gideão? Como é que nós vamos enfrentar um exército desse com um cântaro na mão? Você ficou pirado, rapaz? Você está maluco, rapaz? Olha, eu comentei com o meu vizinho que nós vamos lutar contra os midianitas, e eles perguntaram: só com 32 mil homens? Só. Vocês estão loucos. Não, e o pior não é isso. São as armas. Gideão deu a cada um de nós uma trombeta e um cântaro de barro. Ah, meu Deus do céu. Esse Gideão vai botar vocês no inferno. Esse Gideão vai fazer os midianitas arrancarem a cabeça de vocês. Entendeu por quê? Ninguém duvidou de Gideão. Toca as trombetas, quebra os cântaros, tudo ao mesmo tempo. E o exército de midianitas no meio da noite dormindo, num sono profundo. Eles não estavam preocupados. Eles diziam assim: esses pobrezinhos aí, nós vamos esculhambar com eles, nós vamos devorá-los. Nós temos 135 mil homens. Eles só têm 32 mil. Imagine se soubesse que eram só 300. Todo mundo dormindo, tranquilão. Amanhã a gente destrói o exército de Gideão. Então, no versículo 21, toca a trombeta, quebra cântaro, né? E diz assim no versículo 21, e permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Quer dizer que aqui diz que cada um daqueles 300 soldados ficou no seu lugar. E o que aconteceu então, pastor? Leia o versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Quando as trombetas foram tocadas, quando os cântaros foram quebrados, Deus vem de lá e de uma forma sobrenatural faz que a espada de um se volte contra o outro. Eles acordaram apavorados: o que é que está havendo? O que é que há aí? Que barulho é esse? Estamos cercados, vamos morrer. E no escuro, um metendo espada no outro. Já ouviu aquela história? O cara acordou de noite, se assustou com alguém dentro de casa, atirou, era o filho que estava chegando. Um enfiando a espada no outro. E o povo de Deus assistindo de camarote o mover sobrenatural de Deus. Aleluia. Isso aqui é para você entender, meu irmão, como é que Deus age. Olha como é que Deus age. Segura um pouco aí. Venha no livro de Zacarias. Zacarias. Capítulo 4.
versículo 6. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Bem pertinho de Malaquias aí. Penúltimo livro do Velho Testamento. Encontraram? Pronto? Vou ler o versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Tem um hino muito antigo. Na igreja de Recife nós cantamos sempre. Eu acho que aqui também. Se a minha memória não está falhando, que diz assim: quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. A gente canta aqui também, não canta? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. Olha, irmãos, abençoados, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, quando você não é tímido, quando você não é medroso, quando você não é acomodado, quando você arrisca, quando você toma atitudes corajosas, na hora que você precisar, Deus vai estender a mão dele sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvida quanto a isso. E aí acontece o quê? Isso aqui. Os teus inimigos mesmo se destroem. Tudo que eles planejaram para aniquilar você se volta contra eles. Tudo se volta contra eles. Está aqui, ó. Amém? Olha, eu quero convidar você nessa noite a sair por aquelas portas, tão logo termina esse culto, preparado para tomar atitudes de fé. Eu quero que você saia hoje daqui, não aceitando mais de maneira nenhuma na tua vida espírito de timidez, espírito de medo. Não deixe essas coisas encontrar espaço no teu coração. Não se acomode, irmão, arrisque, tome atitude de fé. Faça aquilo que o teu Gideão orientar, que é o teu pastor. E o mover sobrenatural de Deus vai se manifestar na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer coisas grandes em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você verá o sobrenatural de Deus. Você verá milagres, você verá portas fechadas se abrindo, você verá doenças se curando, você verá coisas prodigiosas do Deus que nós cremos. Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Aleluia. Agora você tem que tomar atitude de fé. Não pode ser tímido, não pode ser medroso, não pode ser acomodado, não pode se ajoelhar para beber água. Não pode ficar nesse vai e não vai. Não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar, eu não sei se vou, não sei se eu fico. Tem uma música antiga que falava assim, né? Não sei se vou, não sei se eu fico. Se eu fico aqui, se eu fico lá. Tem Martinho da Vila. Tem gente que é o tempo inteiro assim. Não sei se vou, não sei se eu fico, não sei se... Deus não vai te usar nunca. Você vai sempre ficar por baixo. Você nunca vai ficar por cima. Você nunca vai ser cabeça. Você sempre vai ser cauda. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com o seu povo nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Eleve o teu pensamento ao Senhor, o Deus que te salvou com salvação eterna. O Deus que tem provisão para cada uma das tuas necessidades. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.